é muito rápido, né? Quando a gente faz direitinho um método, a gente vê que as coisas funcionam. Antes da gente entrar, já vou até adiantando, né? Eu vi muita gente perguntando quanto tempo e tal, mas seguindo o método dá bem certinho, né? Pais, eles eram poupadores, guardavam dinheiro na poupança, e aí quando eu nasci, fizeram aquela poupança e foi juntando dinheiro no meio do caminho, gastou tudo, né? E quando era para eu ter 18 anos, que eu ia ter meu dinheiro da poupança do jeito que eles tinham imaginado, já não tinha mais nada na poupança, e aquela velha história que a gente conhece, que a gente escuta várias vezes, né? E foi isso que meus pais passaram para mim, que se sobrar dinheiro, a gente tem que guardar na poupança para a gente comprar algo que a gente queira, né? Então, se você quer comprar um carro, você junta, compra o carro, pronto, acabou. E aí, depois você volta a juntar, compra outra coisa, né? E é o ciclo do poupador clássico. Foi isso que eu aprendi. Até que chegou um tempo, né, um dia que meu ex-marido pegou e falou assim, não, me falaram de um tal de tesouro direto. E eu falei, o que é esse troço aí? Aí falou, não, o negócio para investir é seguro, é igual a poupança, porque ações sempre foi um pavor por ações, você bota o dinheiro lá e no dia seguinte o dinheiro pode ter sumido. A minha cabeça era essa. E aí me falaram desse tal de tesouro direto. E aí eu falei assim, se o troço é seguro, se funciona, é dinheiro do Brasil, o Brasil tem que quebrar inteirinho para eu perder esse dinheiro aí, vamos nesse troço, porque me falaram que isso daí rende mais do que a poupança. Então, eu não tinha nada na poupança, mas botei um dinheiro lá para testar, né, qual era da parada. Então, na época foram 300 e poucos reais, 340. Mas assim, tinha um monte de opção de tesouro direto lá e eu chutei 2 e foi, né? Deixa eu ver pra onde Pelo vai. Preço. Eu falei, não, vou pegar esses 2 aqui porque o preço tá mais assim, dá pra eu pegar um pouquinho mais, vão ser esses 2 aí. Chutei bem, né? Meu chute não foi tão ruim assim, não. Porque passou um tempo, eu me separei. E aí, quando eu me separei, foi quando eu te procurei também, né? E aí, a minha vida financeira tava de pernas pro ar. Porque a renda era toda dividida, né? Eu tinha alguém para dividir todas as despesas da casa. E do nada, eu me vi com todas as contas para pagar sozinha. E não sabia por onde começar. A verdade era essa. Aí, eu fui fazendo uma análise real de quanto que eram os gastos. Porque como a gente dividia as contas, né? Eu comecei a pensar em quanto que seria, quanto que diminuiria sendo uma pessoa só dentro da casa e não mais 2. E aí eu comecei a me desesperar porque eu vi que a conta não fechava, né? Ia sobrar mesmo o salário. E aí foi quando eu comecei a ver alternativas. E aí foi quando apareceu algumas chamadas sobre o evento que você ia fazer. E aí eu decidi entrar no evento, vendo o que ia dar, né? Sem muitas expectativas, nem a favor nem contra, mas sem muitas expectativas, vendo o que era realmente isso daí. E logo depois veio a pandemia. Então, assim, entrou esse esquema todo, e aí eu falei, caramba, agora tô eu sozinha no meio da pandemia, então qualquer coisa que eu quisesse fazer de renda extra era complicado, porque não dá para sair de casa. E aí eu me vi muito perdida mesmo. Fora o lado emocional, que também estava complicado, né? Foi toda essa turbulência. Me vi precisando, eu professora, né? Me vi precisando comprar computador, celular, do nada. Porque o computador que eu tinha não atendia a realidade mais que a gente estava vivendo, o celular também não atendia mais a realidade que a gente estava vivendo. Quando eu tive que comprar o computador e o celular, eu já estava fazendo o curso com você. Foi muito bom, porque no curso uma das coisas que a gente aprende, primeiro, é mudar a nossa mentalidade. A segunda coisa é a organizar os nossos gastos, porque muitas das vezes, e esse era o meu principal problema, eu não sabia para onde que ia o dinheiro. As contas básicas você tem noção de quanto que é a sua água, a sua luz, seu aluguel, mas o dinheiro desaparece. E onde que foi? Foi aquela balinha, foi aquele almoço, né? Você não vê. Isso daí você nunca contabiliza. Pelo menos eu não contabilizava de jeito nenhum. Tinha algum mês que você chegou a ficar ali no vermelho? Tipo, faltou esse mês? Todos.
né? Assim, o salário era o salário mais o cheque especial. Era assim que funcionava, né? Quanto que tinha de especial? Ah, era mais um salário? Então, eu tinha 2 salários. O meu salário e o cheque especial. Era assim que funcionava. 10 dias sem juros de cheque especial era 10 dias que eu usava de cheque especial. E aí é aquela bola de neve, né? Comecei a me sentir sufocada, porque na verdade eu vi que essa conta, que isso não ia dar certo, né? E aí chegou uma hora que eu não ia ficar nos 10 dias sem juros, que eu ia começar a ter que pagar juros e juros de cheque especial. Eu vi meus pais vivendo isso, né? Juros de cartão de crédito, juros de cheque especial. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu via qual é a realidade financeira dos meus pais durante um bom tempo. Inclusive, meus pais quase se separaram por conta de questões financeiras, que é uma coisa que muitos casais acabam se separando, né? Não foi o meu caso, mas muitos casais acabam se separando por conta disso, né? Sim. E eu sozinha na cidade também, né? Eu não tinha muito para quem pedir ajuda, assim, né? Pedia dos meus pais me auxiliavam em alguma coisa, mas eu tinha que andar com as minhas próprias pernas. Jeito. Tava sozinha aqui em Volta Redonda. A gente vai mexendo, né? Eu fui mexendo justamente nessa questão da organização, principalmente. E aí você vai descobrindo onde que são os seus reais gastos. Você vai descobrindo onde que você precisa mudar os seus hábitos para começar a fechar a conta. E vai mudando algumas coisas básicas dentro da sua casa, que você começa a perceber que você paga, sei lá, uma Netflix com 4 pontos, mas na verdade você só usa um. Pra que eu tô pagando com 4? Pagava plano odontológico, mas o dentista que eu ia era particular. Então, assim, você vai cortando alguns gastos. Que às vezes você pensa assim, mas a Netflix, a diferença era, sei lá, 6, 7, 8 reais. Mas 6, 7, 8 reais em um mês, realmente, né, você às vezes fica até com preguiça de tirar isso daí. Mas se você contabiliza ao longo dos 12 meses, né, não são 6, 7, 8 reais. O plano de saúde é mesmo, o plano odontológico é a mesma coisa. Então eu fui percebendo, fui cortando todas essas coisas supérfluas, né, e que eu não usava. Supérflua literalmente porque eu não usava. E fui mudando meus hábitos. Até que a conta começou a fechar. E fora que a gente vai aplicando o método. Começa naquele pensamento de primeiro se pague. E isso foi muito importante para mim. Eu acho que de todos os ensinamentos, o primeiro se pague e a questão da organização foram fundamentais para mim. Foram esses 2 pontos muito importantes para mim. Comecei a fazer alguns cursos e foi uma geração de renda alternativa, né? Professor dentro das escolas, depois que esse turbilhão de pandemia foi se encerrando, a gente teve que digitalizar muita coisa, então a gente começa a ter esses trabalhos extras, né? E esses trabalhos extras viraram um pouco da minha renda extra também. Fora uma série de outras coisas, né? Venda de equipamentos dentro de casa, venda de roupa, tudo isso daí acabou se tornando um hábito meu, né? E aí a gente vai girando isso daí. É girar, né? Fazer as coisas girarem. E aí você começa a perceber, quando você começa a ver o dinheiro te dando retorno também, né? Você usando ele para o lazer ou para alguma coisa, aí que te dá mais ânimo para fazer, né? Esse processo. Eu lembro que a primeira vez que eu atingi um patamar que eu tava querendo chegar, eu peguei, fui num restaurante mais caro aqui em Volta Redonda, fui lá comemorar, né? Levei uma amiga minha, né? E aí, quando eu cheguei lá, e que satisfação que foi pagar aquilo sem ter menor dor no bolso, simplesmente porque eu quis. E lá não é aquela coisa, porque às vezes quando a gente queria fazer alguma coisa, a gente tinha que se planejar, fazer o pensamento um mês antes, né? Vira um evento. E não, eu fui lá porque eu quis comemorar e foi simples, né? Simplesmente fui lá. E foi muito gratificante isso. Show de bola. Hoje em dia eu penso muito assim, eu falo que é a minha aposentadoria, né? Como que mudou a minha visão em relação à aposentadoria. Eu conversando até com colegas do trabalho e o pessoal naquele muro das lamentações, né? Por conta da aposentadoria. E eu falo assim, gente, depende de vocês. Eu botei na minha cabeça que eu trabalho mais tantos anos. Eu já botei na minha cabeça que o meu projeto é trabalhar mais X anos. A partir daí eu vou viver da minha renda. E é isso que eu quero. Os primeiros cais, né, que a gente vai atingindo, eu fui na renda fixa, porque era onde eu me sentia mais segura. Até que chegou uma hora que eu falei, dá para começar a
mexer com renda variável, dá para começar a mexer com ações. E a gente vai um passinho de cada vez, né? São aqueles 20 metros que a gente fala. A gente olha sempre para os próximos 20 metros. Então, inicialmente, os 20 metros era renda fixa, que era onde dava mais segurança, me dava mais segurança. E aí, quando eu atingi um montante, só depois que eu atingi um montante que eu comecei a ver com a renda variável e eu vi que as ações, elas não são esse bicho de 7 cabeças, né? Não é isso daí que a galera fala. Tem pessoas que pegam e falam assim, nossa, mas como é que você conseguiu? Porque se parar pra pensar, não foi tanto tempo assim, né, Renan? Eu comecei nos 30K não, né? Nos 30 reais em 1º de fevereiro do ano passado. Então, se você parar pra pensar, é um ano você transformar 300 reais. Eu anotei certinho. 35.341,73. É assim, não é mágica, né? É aquilo que fala, não é pirâmide, não é mágica, mas é você pegar e ter determinação, você seguir um método. Teve vezes que eu tive que tirar dinheiro e aí a gente volta 2 passinhos para trás para depois ir para frente, porque a necessidade, o dia a dia precisou. E aí a gente vai repondo isso daí, mas o principal era isso. Eu tinha segurança. Quando eu precisava, eu sabia que eu tinha de onde tirar. E isso me dava um conforto. Então, isso eu acho que é o principal que traz pra gente, né? Essa sensação de segurança, essa sensação de conforto. Se acontecer alguma coisa, tá lá o dinheiro. Tá lá, ele vai me ajudar. Né? Ele serve para isso também. Não é aquela determinação de que não posso tirar, porque antigamente eu também pensava muito isso, né? Eu não posso tirar o dinheiro da poupança de jeito nenhum, porque eu quero a poupança para isso. Hoje em dia, não. Se eu precisar, eu tiro de lá e depois eu vou repor aquilo ali, porque eu sei da onde que vai vir mais dinheiro.